Olá, eu sou a Titi Vidal e hoje eu vou falar sobre o horóscopo e as previsões astrológicas da semana que vai do dia 19 ao dia 25 de julho. É uma semana de lua nova, então é sempre uma semana importante, porque teoricamente a gente tem a oportunidade de começar ou recomeçar alguma coisa, né? A lua nova é aquele momento de início de ciclo, é aquele momento onde a gente pode começar algo novo. A gente tem algumas coisas e informações importantes aí, né? Pensando primeiro que a gente tem um repeteco de uma lua nova que acontece de novo no signo de Câncer, onde aconteceu a lua nova anterior, que foi também um eclipse do Sol. Essa vez não tem um eclipse, mas a gente tem algumas tensões rolando aí durante o momento da lua nova. Então a gente vem aí de oposições importantes da Lua com Júpiter e com Plutão na semana passada, mas que ainda durante a Lua Nova isso fica enfatizado. E ao longo da semana, na verdade, no dia exato da Lua Nova, o Sol opõe o Saturno. Então a gente tem aí um início de ciclo que fala de um momento mais duro, de um momento mais desafiador. Então todas essas questões que a gente está vendo aí para o ano de 2020, né, de tempos, ritmos, limites, muito presente ao longo dessa semana e ao longo das próximas semanas, enquanto esse ciclo estiver nos influenciando. Então esse é um momento assim, dá para começar coisa nova? Dá, desde que você tenha muita certeza do que você está fazendo, desde que você tenha planejado, tenha estruturado, tenha certeza absoluta do que você está fazendo e que vai dar certo, porque você pelo menos está fazendo o que está ao seu alcance para que isso aconteça. Segunda coisa, assuntos do ciclo anterior que podem continuar acontecendo e se repetindo nesse momento. E terceiro assunto aí, que são coisas mais antigas ainda sendo retomadas. Durante esse ciclo que começa essa semana, a gente pode sentir aí também uma perspectiva, uma possibilidade da gente olhar algo que já vem acontecendo e isso chegando meio que no limite. Então a gente sendo meio que forçado a resolver alguma coisa, enfim, mudar, superar. É um momento desafiador nesse sentido também, né? Meio que um momento de sentir ali as consequências de tudo que a gente vem fazendo até agora, tá? Bom, tirando isso, né, essa é uma semana que traz a perspectiva de alguns assuntos se movimentando, traz alguns aspectos até que bastante harmônicos em termos de comunicação, e a gente começando aí também a necessidade de pensar, principalmente a partir da metade da semana, se a gente vem fazendo coisas aí que têm sido legais, apesar de todos os desafios e de todos os problemas, se a gente está realmente conseguindo olhar para as coisas que importam, dar valor para as coisas certas. Enfim, né, eu acho que é um momento que as emoções falam muito alto, estão gritando, na verdade, né? Então vale a pena tentar ouvir essas emoções e tentar compreender tudo que está acontecendo na nossa vida, porque assim a gente consegue mudar também, né? Então, se por um lado, acho que essa semana a gente pode ter alguns choques de realidade, mais uma vez, por constatar coisas que estão acontecendo, a gente também pode ter a perspectiva de mudar o que for necessário. E é por isso que é importante a gente também ver aí, né, signo a signo, lembrando que é importante, além do seu signo, ver também para o seu ascendente. E lembrando que você pode calcular seu mapa gratuitamente no meu site, que é o titividal.com.br, porque lá você consegue descobrir qual é seu ascendente, tá? E é importante ver as previsões para ele também. E fora isso, lá no site, em Céu do Momento, você encontra artigos sobre cada um desses aspectos mais relevantes que está acontecendo no céu. E também nas minhas redes sociais, Titi Vidal, principalmente no meu Twitter e no meu Instagram, onde eu posto o céu do dia todos os dias. Bom, os arianos e arianas têm aí um momento, né, bastante intenso emocionalmente. E assim, eu acho que tem uns desafios aí que é justamente conciliar a vida pessoal, vida profissional, as emoções, a razão, o que você quer e o que você pode fazer nesse momento. Vai com calma, né? Acho que a gente tá aí nesse momento de Marte em Áries, tem uma pressa, tem uma expectativa, tem uma vontade e necessidade de fazer com que as coisas aconteçam. Mas acho importante ir com calma, acho importante se estruturar, planejar, pensar muito bem no que você está fazendo. Lembrando que é muito mais importante você estar fazendo a coisa certa, né? Não importa se tá rápido, se você vai chegar logo no seu resultado. Você precisa realmente pensar no que você está fazendo, isso é fundamental, tá? Assuntos de família que podem se movimentar ao longo da semana também, questões emocionais de forma geral, coisas da casa, rotina da casa também, apesar dos assuntos de trabalho estarem muito evidenciados nesse momento também. E acho importante aí tirar um tempo para você, para se cuidar também, pensar se você tem feito isso ultimamente.
Taurinos e taurinas continuam mais ou menos ali, né, numa coisa mais calma, mais tranquila diante dos últimos meses, então isso é sempre legal porque dá tempo de você se acomodar, se organizar aí antes das coisas mudarem um pouco mais. Mas essa é uma semana que pede um pouco mais de atenção para você não se iludir, para você não ficar criando expectativa demais com relação a alguma coisa e acabar se frustrando depois. Esse é um momento aí, né, que traz à tona questões também da comunicação. Então, como você tem se comunicado? Será que as pessoas estão entendendo o que você quer dizer? Será que você está entendendo bem o que os outros trazem para você? Acho importante fazer alguns exercícios desse diálogo, dessa comunicação mais eficiente, para que você tenha certeza que está todo mundo se entendendo bem. E essa é uma semana legal também para você retomar ou começar algum curso e estudo, mas desde que seja alguma coisa que você quer mesmo fazer. Geminianos e geminianas podem sentir um movimento em alguns assuntos que talvez estavam parados, então tem uma ideia de retomada aí, que é muito boa, né? É uma semana que traz leveza, é uma semana que traz bons movimentos, boas notícias, bons acontecimentos. Mas é importante tomar cuidado com a ansiedade para não se colocar em situações de risco e muito cuidado para não tomar nenhum tipo de decisão precipitada, agir por impulso, fazer alguma coisa de uma maneira que você possa se arrepender, tá? Essa é uma semana também que tem que pensar bastante naquela história de custo-benefício de tudo que você está fazendo, né? Será que todos os seus projetos estão valendo a pena? Será que você está fazendo uma coisa que faz sentido para você? Seja na sua vida pessoal, seja na vida profissional também. Você não precisa tomar nenhuma decisão, mas só pensar a respeito já vai ser muito útil, nem que seja para as próximas semanas. Cancerianos e cancerianas, são os últimos dias do Sol em Câncer. Mas apesar disso, né, tem uma lua nova aí no signo de Câncer, então isso meio que tá postergando aí esse início de ciclo, essa fase que é produtiva, que é realizadora, que é muito boa, inclusive para você olhar para suas próprias questões, para sua vida, cuidar mais de você, cuidar do seu corpo, cuidar da saúde, cuidar da sua imagem, são alguns dos temas que a semana traz. As suas relações, como elas estão acontecendo, né? Será que a troca tá sendo justa? Será que tá tendo harmonia nos seus relacionamentos? E acho que é um momento para pensar se você está se sobrecarregando demais ou se você poderia fazer mais alguma coisa. Enfim, pensar nessa questão de como está a sua vida em termos de o que você está assumindo, né? Precisa assumir mais, precisa assumir menos, precisa passar mais coisa para o outro, precisa pegar coisa do outro, precisa falar não. Enfim, esse tipo de reflexão é importante. E essa é uma boa semana para começar coisas novas também. Leoninos e leoninas, essa é uma semana para olhar para dentro ainda, né? Tá acabando esse movimento ainda essa semana, mais especificamente na quarta-feira, o Sol chega em Leão, logo de manhãzinha para o horário aqui do Brasil, o Sol tá em Leão, então começa o período de aniversário, sai um pouco desse movimento de mais introspecção, de mais melancolia, das coisas estarem acontecendo de uma maneira um pouco mais lenta. Mas você só vai perceber isso de fato na semana seguinte, então assim, aproveita essa semana para olhar ainda para dentro, ver se você tem pendências a serem resolvidas, se você tá cuidando bem de você e da sua vida, o que precisa ser eliminado, o que não serve, que não funciona mais para você. Acho que é um momento legal para olhar para tudo isso, tá? Fora isso, respeitar, né, seus próprios limites, seus próprios tempos, espaços das outras pessoas também. E assim, tudo que não for urgente, tudo que não for prioridade na sua vida, vale a pena, inclusive, jogar um pouquinho mais para frente e cuidar essa semana só do que realmente você precisa fazer e do que importa. Virginianos e virginianas têm uma semana movimentada, também aí com a ideia de retomada de algumas coisas que estavam paradas, começo de outras coisas novas, isso é muito legal, mas pode trazer um tanto de ansiedade, um tanto de impaciência, muito cuidado para tomar decisão ali no impulso, né? Se não tem certeza, pede tempo para pensar, mas não vai perder oportunidade, você pode ter algumas oportunidades da vida, tá? Isso tem a ver, inclusive, e principalmente com os assuntos de trabalho, tá? E aí, assim, é um momento legal para organizar aí os seus projetos, as suas parcerias, repensar até se for o caso, mas aproveitar realmente fazer contatos, né? Uma semana muito legal para contatos e para comunicação realmente. Seja comunicação de trabalho, então encontro com equipe, reunião de equipe, até o bate-papo com amigos, que pode ser bem divertido. Librianos e librianas têm uma semana aí para pensar no futuro, mas ir com calma, né? Não é uma semana para também tomar grandes decisões. Na verdade, acho que nenhum signo tá muito favorável para isso, mas tem um foco aí para Libra de trabalho, né? Então, assim,
Tem coisas acontecendo no trabalho, você vai ter que dar uma atenção para isso. Tanto no sentido de talvez assumir alguma responsabilidade extra, alguma coisa que acontece, que é retomada, enfim. Tem uma movimentação aí de trabalho que é o grande tema, que é o grande foco da sua semana. Apesar de poder ter algum assunto aí relacionado à vida pessoal e familiar também, né? Inclusive aí talvez alguma coisa que te dá um pouco mais de preocupação, um pouquinho mais de cansaço mental, inclusive, tá? E essa é uma semana aí para você também seguir em frente com calma, com leveza, mas sem criar expectativas exageradas demais. Escorpianos e escorpianas, é uma boa semana para estudos, é uma boa semana para fazer planos para o futuro, para organizar suas coisas, organizar a agenda, a rotina, seus projetos, analisar quais são os próximos passos que você precisa dar nas coisas que você vem fazendo. E essa é uma semana muito importante também para suas relações, né? Você pode ter movimentos muito legais, acontecimentos muito legais em termos de relações, né? Então, assim, sejam conversas decisivas, sejam decisões que você toma. Só é importante sentar e ter o diálogo e conversar com as pessoas com quem você se relaciona. É importante seguir em frente, mas seguir com calma, né? Então ter essa ideia de estrutura, de planejamento, de organização, primeiro de tudo mental, né? Você saber o que você quer e aí organizar sua vida para que as coisas fluam nessa direção. Sagitarianos e sagitarianas, a atenção básica ao dinheiro, né, tema de 2020, essa semana tá ali, né, então assim, até uma semana que pode até te ajudar, tá, a ter uns insights sobre como se organizar melhor financeiramente, resolver algumas das pendências materiais, mesmo ligadas a outras coisas que não necessariamente dinheiro, tá, então uma semana boa para resolver pendência, para resolver burocracia, questões financeiras também. É uma semana boa para mudanças de hábito, mudanças de rotina, mudanças práticas também, se tem alguma coisa aí para mudar, seja já mudar ou fazer planejamento para, é uma semana legal para cuidar e administrar as mudanças da sua vida. E é uma semana que pode ser muito decisiva nos relacionamentos, nas parcerias, né? Você pode ter conversas aí extremamente importantes, é importante ouvir, né? Também não só falar, enfim, a ideia do diálogo tá bastante favorecida nesse momento. E você pode realmente aí resolver algumas coisas que você vem tentando resolver já há muito tempo. Capricornianos e capricornianas, buscar leveza, né, continua sendo a ordem do ano, então tem que ter leveza, tem que se sobrecarregar menos, tem que fazer as coisas dentro do que é possível. É uma semana com muito foco nas relações, nas parcerias, como elas têm acontecido, né? Você faz de mais, você faz de menos, as outras pessoas fazem por você também. Você sabe delegar, você sabe dividir, você sabe compartilhar. Eu acho que são essas questões importantes. É uma semana importante também para pensar como você tem se cuidado em termos de saúde, se você tem se protegido, se você tem se alimentado bem, se você tem dormido, se você tem tido tempo para descansar, enfim, tudo isso que fala desse contexto, né, de ter qualidade de vida, que eu acho que é um dos temas mesmo, assim, desse período de vida, não só dessa semana, mas isso fica bastante enfatizado. E essa é uma semana que fala muito dessa questão dos seus limites mesmo, né? De repente perceber uma coisa que você não aguenta mais, ou outra coisa que de repente dá para incluir agora tá mais leve, dá para você trazer isso para sua vida, e com isso organizando e tornando a sua vida mais saudável e mais produtiva também. Aquarianos e aquarianas estão com uma oportunidade de organizar melhor a rotina, a agenda, o dia a dia, as questões de trabalho, né? Então, assim, é uma semana para olhar como que as coisas estão acontecendo, fazer essa análise, esse balanço, né? Você não precisa necessariamente mudar alguma coisa agora, mas eu acho que seria muito legal já ter em mente o que você quer mudar para as próximas semanas, ou de repente até para os próximos meses, né? Já que tá favorável nesse momento fazer não só os planos de curto, mas também os planos de médio e longo prazo. Pensando em termos principalmente de trabalho, de organização de rotina e de saúde, cuidados que você está tendo com a sua saúde. Até um momento legal para fazer um check-up, para fazer uma avaliação aí de como que você tem se sentido, tá? Mas vá com calma, faz tudo no seu ritmo, não se sobrecarrega. E assim, não é importante fazer agora e você não tá afim? Joga para a próxima semana. E os piscianos e piscianas, né, que estão precisando encontrar tempo para se divertir, conciliar melhor a responsabilidade, o dever, a obrigação, a vida pessoal, o lazer, a diversão, né, enfim, tem que ter um equilíbrio aí. Tem bons aspectos em termos de família, vida amorosa, diversão, seus hobbies, mas tem aspectos importantes também de definições aí significativas em termos de trabalho, em termos de vida material, dinheiro, vida financeira, né. Então é importante ser bem organizado para que ao longo da semana você possa ter esse panorama geral de tudo que vem acontecendo na sua vida, de tudo que você vem
fazendo e as escolhas, principalmente, que você tem feito, né? Eu acho que essa é uma semana para olhar muito, assim, se você tem feito escolhas que realmente são coerentes com aquilo que você quer para sua vida. E para você saber mais sobre o céu dessa semana, é importante você também, né, como eu falei lá no começo, ver todo esse panorama geral aqui e também ir lá no meu site, que é o titividal.com.br, que lá você vai ver o texto sobre essa lua nova, o que fazer nesse momento, inclusive com dicas bem legais aí sobre o ritual da lua nova, tá bom? Um beijo, uma boa semana para todos nós.